Shalom, shalom, bom dia. Estamos hoje na 10ª contagem do Homer. Estamos falando sobre o espírito de sabedoria. E dentro desse contexto, o que o Senhor vai trazer para nós hoje é a sabedoria que vem do alto, é um presente para os filhos. Um versículo muito conhecido de todos, né? Tiago 1:5, que vai dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, Tiago, ele não está falando de um conhecimento humano ou de uma intelectualidade, não está falando de uma sabedoria humana, uma inteligência sobrenatural, nada disso, mas de uma sabedoria divina, né? Então, aquele que nos capacita a tomar decisões que agradam a Deus é essa sabedoria, a sabedoria de discernir os tempos e andar conforme o Espírito, mesmo no meio de adversidades. Então, queridos, a sabedoria do alto, ela está disponível a todo filho que pede. Então, a sabedoria, ela é uma resposta em tempos de prova. Então, esse contexto que a gente leu de Tiago, esse capítulo, ele está falando sobre tribulações, né, sobre testes. E quando nós passamos por lutas, o que nós mais precisamos é de quê? De uma perspectiva divina, de uma orientação de Deus. E Deus, ele nos dá essa visão através do quê? Do Espírito de sabedoria. Então, o Espírito de sabedoria para reagir, a sabedoria vem para nós para quê? Para reagir com fé e não com medo diante das tribulações. Sabedoria para esperar e não agir pela carne. Isso é muito importante. Sabedoria para discernir o que é de Deus e o que é distração. Então, a primeira chave que a gente vai ver hoje é que a sabedoria é derramada sem acusação. A sabedoria do Espírito, ela não acusa, mas ela convence. Ela não empurra ao medo, mas ela nos chama para um arrependimento e um alinhamento com o céu. Ela desmascara o quê? A falsa sabedoria da alma e nos reposiciona ao propósito eterno. Então, a sabedoria de Deus, ela tem uma voz mansa, mas ela é firme. Ela nos guia, ela nos transforma sem nos ferir. Tiago diz que Deus dá livremente de boa vontade. E isso vai revelar o coração do nosso Pai, queridos. Ele não condena a nossa falta de sabedoria, muito pelo contrário. Ele está nos convidando a depender dele diariamente, pedir a ele sabedoria. A sabedoria é uma expressão de amor da paternidade de Deus. Assim como um pai terreno, né, orienta seus filhos sem condenar, Deus também nos corrige, nos direciona com sabedoria, sem nos envergonhar, mas edificando. A sabedoria de Deus é um fruto do quê? Da intimidade com o Pai, não para a nossa performance ou pelo nosso mérito, mas porque nós pedimos Ele como um bom Pai, Ele nos dá. E a segunda chave, a sabedoria, é o amor do Pai em forma de direção. É o modo como Deus manifesta seu cuidado para nos guardar do engano, do espírito de engano, nos proteger da destruição e nos conduzir a uma vida plena. Em Hebreus 12:6, nos lembra, o Senhor vai falar assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E a gente vê esse castigo aqui como algo ruim. Mas sabe aquele castigo quando a gente dá a criança para sentar na cadeirinha do pensador? É isso que o Senhor faz aqui. A sabedoria nos corrige para que nós possamos crescer e nos alinhar com valores eternos. Essa disciplina, esse castigo, não é rejeição, mas é uma formação. Deus não quer apenas que nós saibamos o que é certo, mas Ele quer formar em cada um de nós o caráter de Cristo. Romanos 8:17 vai dizer que se somos filhos, logo herdeiros. Para acessar a herança é necessário maturidade. Então, a sabedoria nos prepara para isso. Assim como o pai, ele não vai entregar algo valioso para um filho imaturo, Deus, ele libera níveis de autoridade, de revelação e missão à medida de quê? À medida que nós vamos amadurecendo em sabedoria e em identidade. A sabedoria, ela vai abrir portas de destino para os filhos maduros. E a terceira e a última chave vai dizer que a sabedoria é um manto para os filhos maduros. A sabedoria é dada liberalmente, de boa vontade, como o Tiago fala. Mas isso nós temos que pedir,
não só como performance, aprendi que tem que pedir sabedoria, eu vou pedir aqui. Não é isso, queridos, mas é com humildade de todo o coração, entendendo que, por mais que você seja uma pessoa inteligente, que você saiba tudo, saiba que você não sabe nada. Que nós precisamos da sabedoria de Deus em tudo. E algo que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo esse estudo, que Deus trouxe ao meu coração, é quando ele falou comigo: o orgulho bloqueia a voz da sabedoria, mas o temor do Senhor é o princípio dela. Eu vou repetir. O orgulho bloqueia a voz da sabedoria, mas o temor do Senhor é o princípio dela. Então, queridos, o Pai não quer filhos apenas talentosos, mas filhos maduros, que sabem governar com sabedoria. Assim como José, como Daniel, como outros tantos na palavra do Senhor. Então, Deus está lá liberando sabedoria do céu sobre aqueles que desejam andar como filhos maduros. E essa sabedoria não é aquela que grita, mas é a sabedoria que sussurra dentro de nós, trazendo direção, discernimento e revelação. Então, a sabedoria é o som do céu em meio à confusão da terra. Deus está nos direcionando a responder com o caráter dele a tudo que nos é imposto, seja de bom ou de ruim. Precisamos da sabedoria para agir com o caráter de Deus. A voz profética que está sendo restaurada nesse tempo é uma voz que ela não fere, mas ela cura, não divide, mas edifica. Ela fala com graça, temor e clareza. E isso também é um fruto da sabedoria. Quando você anda com sua identidade restaurada e fala com sabedoria do Espírito, o ambiente ele vai mudar. Sua voz, ela deixa de ser sua e ela passa a ser um chofar do céu, que vem com autoridade, com amor. Onde você chega, que você pede que o Espírito de Sabedoria esteja com você, você pode falar, queridos, que o Senhor, ele vai liberar o Espírito de Sabedoria através do som da sua voz. E não tenha medo, pode ser um ambiente que for, que ele vai ser restaurado. Então, Deus, ele está restaurando o DNA profético da igreja. E esse DNA profético todos nós temos, não só os profetas, todos somos proféticos. E o Senhor está restaurando esse DNA profético dentro da igreja, não por performance, mas por uma sabedoria que revela o coração do Pai, para que todos nós possamos ser essa voz em qualquer lugar. Então, o espírito de sabedoria, ele restaura a voz daqueles que foram silenciados. E o Senhor diz que muitos foram silenciados por feridas, por rejeição, por confusão, mas eles terão a sua voz restaurada pelo espírito de sabedoria. Muitos carregam ainda cicatrizes invisíveis, palavras que feriram, rejeições, que apagaram o quê? O brilho e ambientes e confundir o quê? A sua identidade. Muitos de nós ainda estão caminhando debaixo de rejeição, de tristeza, de coisas que o Senhor quer apagar dentro de nós através dessa chama que ele está liberando a cada manhã. Então, essas feridas que silenciaram as vozes que nasceram para profetizar, elas vão ser destruídas, queridos. Encorajar, nós precisamos encorajar e construir. O Espírito de Deus, ele não está ignorando esse silêncio, esse período, mas ele está visitando, ele está nos visitando justamente nos lugares onde nós fomos feridos e começando a nos curar, porque ele quer que todos nós sejamos vozes proféticas, né? Em um tempo, e agora é um novo tempo profético que está sendo liberado. O Espírito do Senhor está soprando sobre aqueles que foram calados. Profetas marcados por feridas estão sendo restaurados e levantarão ainda com mais autoridade. Eles não falarão mais a partir da dor, mas da cura. E das suas cicatrizes não sairão mais agora, queridos, lamentos, mas unção. Então, acabou o tempo de murmuração, acabou esse tempo de vitimismo, chegou o tempo do povo de Deus profetizar e falar com sabedoria e trazer cura. Já estamos sendo curados todos os dias, então nós precisamos liberar, como a gente falou, a apóstola explicou no Maná, perdão para aqueles que nós precisamos perdoar, sermos perdoados, sermos curados, porque o Senhor quer usar a nossa voz profética. Chega de ficar lamentando. Então, agora é hora de liberar. Então, que você seja sensível ao sopro do Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Que ele restaure a sua voz, querido, cure as marcas que tentaram te silenciar e te revista hoje com a sabedoria que vem do alto.
Nós fomos chamados, você foi chamado para ser uma voz viva dentro do reino. Não eco de dores passadas, mas expressão da vontade do céu. Fale com autoridade, caminhe com propósito e manifeste o reino com sabedoria e poder. É isso que o Senhor quer de nós essa manhã, que nós entendemos isso, que as feridas já estão sendo curadas, e que todos aqueles que foram silenciados por ela, que não aceite isso. Peça ao Senhor sabedoria e declare a voz profética seja um chofar aonde você estiver. Amém? Shalom, shalom, até amanhã.